Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora deputada Célia Jordão, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 28ª sessão extraordinária, que, iniciada às 15h47, foi encerrada às 16h29. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Está inscrito para falar no expediente inicial o nobre deputado Luiz Paulo. Senhora presidente, deputada Célia Jordão, presidindo o expediente inicial, senhor deputado Valda Ceasa, que tem abandonado a gente aqui, não tem mais presidido o expediente inicial, estamos saudosos de Vossa Excelência, senhoras e senhores deputados que nos assistem presencialmente ou de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj e senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora presidente, ontem, no expediente inicial, chamei a atenção sobre esse sinistro de grandes proporções que aconteceu em um bairro que o deputado Valda Ceasa conhece bem, Rocha Miranda, onde uma adutora da SEDAI, com a sua vida útil já comprometida, porque lá existe há mais de 40 anos, sem as devidas restaurações e conservação, e, evidentemente, quanto maior o diâmetro de uma adutora, maior o volume de água que ela transporta, por via de consequência, maior a pressão que as bombas de recalque fazem, e, evidentemente, se uma adutora dessa rompe, é como fosse um tiro para cima. O que tiver em cima vai voar, vai inundar, prejuízos materiais e mortes. Só que tem, senhora presidente, eu dizia no dia de ontem que eu já vi esse filme diversas vezes e que tinha certeza que sobre esse tema, junto com a deputada Lucinha, tinha apresentado um projeto de lei que teria virado lei. Mas, naquele momento, vinha eu de outras atividades aqui no Parlamento, e Vossa Excelência esteve presente ontem, aquela audiência pública na Comissão de Orçamento, não tinha tido tempo de entrar no sistema para verificar o fato. Em 2013, eu e a deputada Lucinha apresentamos um projeto de lei, 2013, que cria o conceito de faixa não edificante. Não edificante é latim, quer dizer, não edificante, nada pode construir, ao longo das tubulações de adução de água operadas pelas empresas de saneamento. Botando em linguagem popular, é definir que faixas, considerando o eixo das adutoras, você tem que proibir a edificação ou retirar da edificação de lá, ou por desapropriação, ou por remoção para áreas contíguas. Isso foi em 2013. No dia 1º de agosto de 2013. E dizíamos, na justificativa do projeto,
o desastre ocorrido em 31 de julho de 2013, causado pelo rompimento de uma das linhas da adutora Henrique Novaes, causou a perda de uma vida humana e sérios prejuízos ao patrimônio público e privado, o que evidencia a urgente necessidade de se definir, demarcar e manter desocupadas e protegidas as faixas não edificantes referente às adutoras de água potável, operadas pelas diversas concessionárias de saneamento que atuam no território do Estado do Rio de Janeiro. O presente projeto de lei tem a finalidade de obrigar o poder concedente dos serviços de saneamento, através da agência reguladora Agenersa, a definir essas áreas de proteção às adutoras que deverão ser mantidas desocupadas de edificações e qualquer outro elemento que possa ameaçar a segurança e a incolumidade das tubulações adutoras de água potável, minimizando assim os riscos de ocorrência de acidentes como o ocorrido em 31 de julho de 2013. O projeto também tem o objetivo de obrigar a realocação de populações eventualmente envolvidas dessas áreas em unidades habitacionais localizadas nas proximidades da ocupação feita sobre adutoras, pensando inclusive nas ocupações em cima das adutoras. Esta casa aprovou o projeto de lei e o então governador Sérgio Cabral a sancionou em 16 de outubro de 2013. É a Lei 6.560, de 16 de outubro de 2013, que eu vou lê-la para mostrar que muitas vezes o parlamento produz, o poder executivo não age e o sinistro se repete. Foi sancionado pelo governador. Cria o conceito de faixa não edificante ao longo das tubulações de adução de água operadas pelas empresas de saneamento do Estado do Rio de Janeiro. Esta é a ementa do projeto. Artigo 1º. Entende-se como faixa não edificante, referente às tubulações de adução de água, operadas pelas concessionárias de saneamento, que atuam no território do Estado do Rio de Janeiro, como a área de faixa dentro da qual estão implantadas as adutoras, necessárias a garantir a ausência de edificações e quaisquer outros elementos que possam ameaçar a incolumidade das mesmas e a segurança da população e do patrimônio público e privado. Artigo 2º, senhora presidente, e só vou ler 2 artigos. O poder concedente, através da Agência Reguladora de Energia e Saneamento, a Agenersa, definirá as larguras das referidas faixas não edificantes, função do diâmetro das tubulações, do número de linhas, isto é, do número de tubulações, do volume da água transportado, da vida útil das tubulações, da pressão de água admissível e de qualquer outro elemento técnico que se torne necessário. E, a partir daí, só vou dizer que foi dado o prazo de 90 dias para que esse trabalho fosse desenvolvido pela Agenersa. 16 de outubro de 13, novembro de 24, e lá se foram 11 anos, senhora presidente, e o sinistro se repetiu. E quando a gente diz adutora desses diâmetros,
não é um mero cano de meia polegada, deputado, nem tampouco uma adutorazinha de 2, 3 polegadas. Nós falamos grandes adutoras. O Guandu foi feito no governo de Carlos Lacerda. Deputada Célia Jordão sequer era nascida. Lacerda governou o Rio de Janeiro até 1965. 66 foi substituído por Negrão de Lima, no antigo estado da Guanabara. E quem foi o secretário idealizador dessa construção, com os engenheiros da SEDAI, foi um ex-presidente do Flamengo, engenheiro Veiga Brito. A vantagem da gente ser antigo, porque a gente tem essas coisas de memória. Bom, o sistema Guandu foi dessa época. Então, se a gente, para fazer contas redondas, imagine 64 para 2024, tem 60 anos. E tem partes da distribuição de água da nossa cidade que ainda deriva do Brasil Império, nem do Brasil República. Então, evidentemente, que nessas grandes adutoras, você tem que dizer assim, ó, em cima de onde estão passando as adutoras, uma faixa com uma largura X, ninguém pode construir ou edificar. E o que tiver construído e for ocupação, será manejado por algum local próximo. E, evidentemente, o que tiver legalizado, que por si só já é um absurdo, legalizar uma construção em cima de uma faixa, em cima de uma adutora de grandes proporções, tem que ser desapropriado. Bom, se isso for feito, você está prevenindo acidentes. Agora, teve uma licitação, ganhou uma concessionária, uma concessionária, e a Genersa, hoje o governador anuncia, e eu digo, aleluia, que vai abrir concurso público para a Genersa. Eu sempre sou favorável ao concurso público. A Genersa vem aqui e diz que não tem quadros, né? Mas ela é uma agência reguladora, né? Ela que tem essa competência legal. E, é claro, se você definiu pela Genersa, ouvindo as concessionárias, a SEDAI, etc., etc., imaginemos que aquela faixa de domínio seja de 20 metros. Se ela informar a faixa de domínio aos municípios e enviar também a trajetória da adutora, os municípios podem transformar aquilo em projetos de alinhamento, exatamente para que todo mundo respeite, como faz com as calhas dos rios. Então, prevenção é isso. Se fala tanto em cidade resiliente, mas aqui a resiliência, e essa palavra tão épica, só aparece depois que os desastres acontecem. Antes, não. E não fica triste não, deputada Célia. E ainda estão falando, né, através de um termo que o Estado assinou com a concessionária, de um reajuste adicional na tarifa, um retardamento dos investimentos em saneamento básico, porque no edital o percentual definido de áreas de cobertura de esgoto nos mais diversos municípios é muito superior ao que está lá no mundo real. E aí alegam que a própria INEA fez um levantamento e constatou isso. Bom, mas o Estado não contratou o BNDES para fazer o edital? Contratou. O primeiro estudo deriva da gestão do governador Wilson Witzel, que foi cassado. A SEDAI não deu assessoria técnica?
A empresa que entrou na licitação não deu uma outorga generosa, assumindo aqueles números, dever dela era também auditar o edital. E se verificar que o número está a mais do real, diminuir o valor do seu outorga. E o INEA, antes da licitação da SEDAI, também já existia, como também já existiam as agências reguladoras. Então, se a gente for ver, sob o ponto de vista da improbidade, tem um bando de gente irresponsável. Agora querem transferir a conta para quem? Para o consumidor. Erra todo mundo e o consumidor que vai pagar? Então, estou trazendo isso, porque esse tema aqui, das faixas não edificantes das adutoras, que é mais um episódio. Tirou-se a SEDAI, colocou-se uma concessionária e a incompetência continua. Queria registrar que agora já se acomodaram, tanto a minha esquerda quanto a minha direita, a presença do nosso Parlamento Juvenil. Sejam todos muito bem-vindos ao plenário. Já tivemos, deputada Célia Rocha, na manhã de hoje, a presença dos mesmos, mas os da mesa diretora, mais firmemente, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Então, estamos saudando-os a todas e todos do Parlamento Juvenil, mas mostrando claramente que o Estado, algumas gestões, parece carro velho, senhora presidente. Só pega empurrado. E dessa vez, como ocorreu em 2013, vidas se perdem, patrimônio privado se perde, e a responsabilidade é de quem? Muito obrigado, senhora presidente. Também gostaria de dar as boas-vindas novamente a esses jovens maravilhosos do Parlamento Juvenil, que já participaram da sessão ordinária da CCJ na manhã de hoje. Agradecer mais uma vez o olhar atento de todos vocês aqui, né, na Assembleia Legislativa do Estado, dizer que para nós é uma grande alegria a participação de vocês. Saudar também a presença do deputado Dionísio Lins, deputado Valdo Ceasa. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão, quando retornará às 15 horas com a ordem do dia. Uma boa tarde a todos e todas.